prioridade. No campo, não tem escolha pequena. Qualquer decisão é um compromisso com a terra. E compromisso com a terra não se cumpre de bota limpa. Aqui na Copérgia é assim. É produtor cuidando de produtor. Do preparo ao plantio, do cultivo à colheita, do mercado até a sua próxima decisão. Encare o campo com quem tá no campo. Vem pra Copérgia. Tá querendo construir, reformar ou ampliar? Metaleja é o lugar certo pra comprar o seu concreto. E o mais importante, a garantia que a sua obra merece. Metalenhas de Concretos, há mais de 35 anos concretizando sonhos. Ligue ou mande um WhatsApp no 48-3525-0457. Livre para todos os públicos. TV Sul Esportes, apoio cultural, Madeireira Dário, Life Med Segurança do Trabalho, Vedacom, mais vida para a sua obra. Yes Outdoor, tá na rua, tá vendo o outdoor da Yes Outdoor. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Sul Catarinense, TV Sul Esportes. Nesta terça-feira, dia 2 de julho, dessa vez eu não vou imitar o professor Taim, ele não está por aqui, amanhã ele está de volta, mas seguimos com muito esporte aqui na telinha da TV Sul. E vamos começar falando de futebol amador. Gols da rodada do futebol amador neste último fim de semana. E olha, tiveram muitas goleadas e tem força de gols para vocês assistirem aí. Vamos acompanhar como foi? Pelo Regional da Alarme, Sersan e Vila Nova em Meleiro, no estádio Ézio Pellegrini. Os içarenses abriram o placar com Vinícius Urbano. O atacante também fez o segundo do Vila. Os meleirenses diminuíram com Jorginho, mas Gui Praia ainda ampliou para o Vila Nova, 3-1 e liderança garantida da Alarme. Em Nova Veneza, São Bento Alto e Içara em jogo de muitos gols. Matheus Cândido abriu o placar para o atual campeão da Alarme. O Bentão diminuiu com Pim. Meurer colocou o Içara na frente de novo e Matheus Cândido marcou uma pintura para ampliar. O quarto saiu dos pés de Maicon Er. Os donos da casa ainda marcaram o segundo com Cérito de cabeça, mas o Içara fez o quinto com Marcel para fechar a conta, 5-2 no placar. E pelo campeonato timbeense de futebol, Cachorro Louco e Bigatas. Wellington abriu o placar para o Cachorro Louco. De Praia fez o segundo de cabeça. William Zilli ampliou e também fez o quarto da equipe. Pilha descontou para o Bigatas, 4-1 para o Cachorro Louco. E entre os compadres e São Luís, mais uma goleada. O primeiro do São Luís veio com Lego. Fenari fez o segundo. Bernardo Isidoro ampliou. Fenari fez mais um. Eric diminuiu para a equipe dos compadres, mas Maurício ainda fez o quinto do São Luís. Placar final 5-1. Tá aí, muitas goleadas neste final de semana. Ainda teve também as finais do Campeonato Sombriense, né? O Independente sendo campeão da terceirona. Na segunda deu Boa Esperança e na primeira deu 6 Caneco, bicampeão, né, consecutivo. Mas a gente já trouxe ontem as informações, entrevista com o gerente de esportes Rochinha, e hoje a gente trouxe aí Larme e o Campeonato Timbeense. E ainda falando da Larme, o outro jogo da rodada foi entre a EC e Turvo. E o Araranguá Esporte Clube venceu por 3-1, jogando na Arena Poliesportiva. A gente não tem os gols porque a partida não teve transmissão, né? Então fica só a informação aí. E agora a gente vai trazer para vocês a tabela do Regional da Alarme, primeiro na categoria adulto, né? O líder hoje é o Vila Nova, com 5 pontos, 2 vitórias aí e 1 empate, ou melhor, 1 vitória e 2 empates. O Araranguá tem a mesma pontuação, mas pelo saldo ali de gols fica um pouquinho atrás. Metropolitano é o terceiro, depois vem Içara, São Bento Alto, Turvo e Sersan. Lembrando, são 7 equipes, nenhum será rebaixado aí para a segunda divisão do Regional da Alarme. E temos também o Sub-18 da competição, que o AEC aí sim é o líder, com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, seguido de Metropolitano e Sersan, com 6 pontos cada, São Bento Alto com 3, Vila Nova com 2, Turvo com 1 e o Içara zerado na competição, mas também com um jogo a menos, né? Jogou só 2 partidas até aqui. Então essa é a tabela, né? Ou melhor, as tabelas do Regional da Alarme, que começou disputado, né? E demorou um pouquinho para começar, foi um pouco depois do tempo previsto por conta das desistências de diversas equipes, né?
para Alarme deste ano. Algumas vieram da segunda divisão, outras desistiram também, mas está dando tudo certo e estamos tendo bons jogos aí, né, com grandes jogadores do nosso futebol amador. E eu não sei se vocês perceberam ali nos gols da rodada, mas tem jogador que aparece num jogo e aparece no outro também, porque é muito comum, né, atletas jogarem sábado, domingo de manhã, domingo de tarde. No caso do Gui Praia, por exemplo, fez gol na Alarme, fez gol no Timbense e onde está jogando está sendo destaque também, né? Bem interessante aí isso que vem acontecendo no futebol amador, né? Mudam os nomes dos times, mas os jogadores seguem sendo os mesmos. E nesse final de semana, além de futebol amador, tivemos handball. No último sábado foi realizada a Copa Quevex de handball em Araranguá. A gente tem aí as imagens para vocês da competição que aconteceu nas categorias sub-13 e sub-16, tanto no masculino quanto no feminino, lá no ginásio Mário Canella, o Bolha, né? O Colégio Murialdo conquistou o título tanto do sub-13 quanto do sub-16 feminino. Já no sub-16 masculino, o ouro foi para Cocal do Sul, né? Não teve sub-13 na categoria masculina. Aí vocês podem ver as meninas do Murialdo recebendo as medalhas, né? Elas fazem parte do projeto do professor Marcos, que vem levando o handball de Araranguá a níveis de região e de estado, vem conquistando grandes medalhas. Depois desta competição, que foi uma espécie de competição até para preparar esses atletas para próximos passos, Araranguá vai disputar a Olesc também, né? Então, as Olimpíadas aí de Santa Catarina terão bons times, como a gente já pôde acompanhar em Araranguá aí no último fim de semana. E agora falando de futebol nacional, mas falando dos nossos times catarinenses, pela Série B do Brasileiro, as equipes catarinenses entraram em campo pela 13ª rodada. Mais uma derrota da Chape na Série B. Dessa vez foi de forma amarga, nos últimos minutos de jogo contra o Santos na Vila Belmiro, com William Bigode de cabeça. O Peixe é o vice-líder da Série B com 22 pontos. Já a Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 14, e segue sequência de 3 derrotas consecutivas. Um sentimento muito ruim, né? Até por aquilo que nós produzimos, um jogo aberto, momentos de domínio do Santos, natural para jogar em casa, tomando a camisa, mas tivemos momentos também de domínio da Chapecoense. Nós viemos aqui para jogar, para tentar a vitória, nós nos acovardamos no momento duro que você está tendo lições, mas a gente não tem conseguido aprender com elas. Então, mais uma vez ele sofre um gol depois dos 40 nos acréscimos, né? Onde a bola novamente está nos nossos domínios, então nós temos conversado bastante nisso para se manter concentrado. Mas como eu falei, é uma equipe que está se construindo, lógico, a competição ela te cobra muito, dói bastante, porque poderíamos sair daqui pelo menos com um ponto e com um jogo bem consistente, né? Mas tirar lições dessa derrota, já projetar para o próximo duelo contra o Goiás no sábado, mais um grande desafio. Só que nós precisamos ter uma eficácia maior para poder conseguir os resultados. E em briga de equipes do Z4 da competição, CRB e Brusque em Alagoas. O CRB saiu na frente com o experiente Anselmo Ramon, mas o quadricolor buscou o empate no apagar das luzes. Jansson, aos 12 minutos de acréscimos da segunda etapa, igualou 1-1. O Brusque chega ao 4º jogo seguido sem perder sob o comando de Luizinho Vieira, mas também ao 3º empate consecutivo. Com isso, a equipe segue no Z4 com 12 pontos na 18ª posição. O mais importante é... Claro que a gente sempre vai projetar a vitória, né? Mas o volume ao longo de todo o jogo, a consistência defensiva e as chances que a gente criou, né, em relação à construção da vitória, me deixa satisfeito. Como falei, a evolução da equipe, um momento difícil, né? Trabalhar dentro da zona de rebaixamento, ela envolve também não só os pilares da parte física, técnica e tática, mas a parte emocional. A equipe suportou bem um jogo difícil contra o CRB, que tem muita qualidade, mas quando a gente tem um volume ofensivo, fica mais fácil se corrigir, né? São detalhes, são ajustes, uma confiança um pouquinho acima do normal, mas como falei, a próxima rodada é muito importante
o Brusque é projetar e fazer um bom planejamento até o jogo da sexta-feira. E no fim de semana, o Avaí empatou com o Amazonas por 1-1 na ressacada. O gol da Onça foi marcado por Jô. O Avaí empatou com o Thiago Panhussati. Com o ponto conquistado, os havaianos alcançam os 23 pontos e, no momento, são os líderes da Série B. Pois é, catarinenses aí movimentando a tabela da Série B e a gente tem fases bem distintas, né? O Avaí muito bem, há bastante tempo, inclusive, né? O Gilmar Dalpozo chegou e não sabe o que é uma derrota no comando do Leão da Ilha, né? Mais de 10 jogos aí sem perder na Série B, líder momentâneo da competição, enquanto a Chape até começou bem, mas foi capengando, foi tropeçando e agora está lá brigando contra a zona de rebaixamento. Já o Brusque está reagindo, mas segue no Z4, porém ali por 1-2 pontos de diferença, né? Então, se numa próxima rodada vencer, dependendo dos outros resultados, sai do Z4 também. A gente torce para que todos os catarinenses aí consigam permanecer e quem sabe até subirem para a Série A do Brasileiro. E falando em Série A, ontem tivemos clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, o famoso derby, né? E olha, foi jogo com polêmica, gols e movimentado, tudo que manda em um clássico de futebol. Como de costume, derby movimentadíssimo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Wesley fez o Everton trabalhar. Pelo outro lado, Donelli também teve que se esticar. Na segunda etapa, de falta, Rafael Veiga cobrou direto, rasteiro, e teve desvio no meio do caminho. O gol foi dado para Fabinho. E Veiga também cruzou na medida para Victor Reis marcar o segundo do Verdão. E o ousado Estevão pedalou para cima da marcação corintiana na lateral. Os jogadores do Timão não curtiram muito e a treta foi instaurada no clássico. Rafael Veiga ainda foi expulso por conta da confusão. E com um a mais, o Corinthians chegou com mais frequência no gol adversário, porém não conseguiu diminuir o placar. 2-0 para o Palmeiras, que é o vice-líder da Série A do Brasileirão. E, né? Clássico entre Palmeiras e Corinthians é bem típico, né? De ter aquela polêmica, ser jogo movimentado, mas algo que foi interessante foi o nível do jogo, né? Foi lá e cá, os goleiros trabalharam muito, o Everton segurou o resultado, principalmente no momento em que o Palmeiras estava com a menos. A gente pôde acompanhar ali no mínimo 2 defesaças do goleiro que já foi de seleção brasileira e ainda tem nível para isso, né? O goleirão do Palmeiras foi fundamental na vitória de ontem. E a gente não cansa de falar do Estevão, né? Claro, o destaque da partida foi o Veiga, né? Com um gol ali contando com o desvio do Fabinho. O gol foi dado na súmula para o Fabinho, mas foi mais do Veiga, né? E mais uma assistência para o Victor Reis ali. Porém, quem vem chamando a atenção hoje é o Estevão, né? Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, apenas 17 anos aí de idade. Craque da bola, tá? Já está vendido para o Chelsea por uma cifra milionária aí, por muitas libras. E a gente pode ver aí nos próximos anos, com certeza, na seleção brasileira e destruindo no futebol europeu. Mais um grande jogador saindo do Palmeiras, né? E para quem não sabe da história do Estevão, que é muito interessante, né? E diz muito também sobre a gestão que o Cruzeiro teve recentemente, o Estevão era da base do Cruzeiro. E o Cruzeiro liberou ele por merreca, né? Para o Palmeiras aí, o garoto saiu basicamente de graça e hoje é uma das vendas mais caras da história do Palmeiras, né? Uma das mais caras da história do futebol brasileiro. E o Cruzeiro não soube aproveitar. E outro jogador que também passou por isso no Cruzeiro foi o Maurício, né? Que foi trocado de mano com o William Potker, que hoje a gente sabe que não está num alto nível, não rendeu dinheiro, não rendeu resultados para o Cruzeiro. Enquanto isso, o Maurício foi vendido também por uma grana alta aí pro Palmeiras, né? Ambos os jogadores que eram da base do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu um pro Palmeiras e outro pro Inter, hoje se encontram na equipe palestrina e o Cruzeiro ficou a ver navios, né? E devendo muito dinheiro ainda, hoje se reestruturando, mas a gente vê como uma gestão bem feita, que é o caso do Palmeiras, por exemplo, faz diferença num clube de futebol e por isso, né, o Verdão aí segue brigando por títulos todo ano, ano após ano, na presidência aí da Leila Pereira. A gente vai para os nossos apoiadores culturais e já já a gente está de volta com informações sobre o Criciúma que se prepara para o confronto de amanhã contra o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, tudo bem? Felipe Sasso da Prime Motors e fazer um convite especial para você.
a vir nos visitar. Esse ano completamos 5 anos de existência da Prime, temos uma variedade gigante de veículos, além de contar com todos os bancos parceiros possíveis. Então venha tomar um café com a gente, tenho certeza que vai fazer o melhor negócio da sua vida. Um abraço e tchau, obrigado! Aqui na Prime Motor, seu sonho é possível. Tudo que procura vai encontrar no e-commerce da Adelino. Pode apostar. O que eu quero, o que eu preciso, na palma da mão com a Adelino. Online, digital, segurança e conforto sem sair do quintal. Online, vem navegar, facilidade, preço baixo sem sair do lugar. Vem pras lojas Adelino.com.br. TV Sul nas eleições 2024. Tudo o que você precisa saber para o pleito municipal. Programas ao vivo nas comunidades. Quadros. Fala Eleitor. Voto consciente. Debates. Sabatinas. Reportagens. Cobertura completa no dia das eleições. Eleições 2024 aqui na TV Sul Catarinense. Apoio Cultural. Caverá Country Park, Ostermed, Construtora ECK, Postos Risoto, Funerária Santa Catarina, Lojas Adelino, Jazida Eckert, Quevex Fórmulas Concentradas. Entrevistas, reportagens e os mais variados assuntos de interesse da nossa cidade e região. Programa Em Pauta, com Elias Pavani. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, aqui na TV Sul Catarinense. Estamos de volta com o TV Sul Esporte nesta terça-feira, dia 2 de julho e, como a gente disse, seguindo, falando sobre Série A e sobre Criciúma Esporte Clube, desta vez a equipe se prepara para o confronto contra o Cruzeiro, amanhã às 20 horas no Heriberto Wilson. E na coletiva pós-jogo do empate com o Internacional no domingo, em 1-1, o Cláudio Tencati, o técnico do Tigre, falou sobre a maratona de jogos da equipe e o desgaste físico que o time vem enfrentando neste momento da temporada. Hoje a gente tem lá, o clube fez um investimento pesado na fisiologia, isso é bacana, né? Tem um controle com termografia, com marcadores bioquímicos, então para saber, né, principalmente ali os jogadores que estão com índice de cansaço, porque às vezes assim, não tem lesão, mas o nível de cansaço do jogador está alto. Nós optamos por uma equipe mais experiente, por quê? Porque são jogadores que vivenciaram essas competições de alto nível. Na minha opinião, acho que a resposta está sendo positiva. Só que não imaginávamos que ia ocorrer tudo como ocorreu agora nessas rodadas. É terrível, né? Para o Fluminense foi péssimo, né? Para outras equipes foi péssimo também, como para nós. Mas a gente ainda está reagindo positivamente. Por isso que estamos fazendo esses revezamentos. Então, as questões de contratação, a gente vai tentar, assim, o máximo que a gente puder, um perfil 30, 31, 28, 27, para aí. Mas se diminuir isso, a gente não tem hoje, essa é a verdade. Nós não temos poder de investimento. Vocês veem os clubes, tá indo lá, vai estar pagando 6 milhões na transferência do jogador, 7 milhões no outro, 5 milhões no outro, não sei o quê. O Criciúma não tem. A realidade nossa é o que hoje? É contratar jogador que está livre no mercado, que está à disposição no mercado, sem poder de pagar empréstimo ou pagamento alto. Então, tem clubes aí que estão pedindo empréstimo 1 milhão, 1,5 milhão. O Criciúma vai pagar 1 milhão no empréstimo? Não tem condição. Essa é a realidade, não tem. Então, a gente vai ter que ainda fazer a mágica, né? Para ver dessas posições. A gente gostaria dessa prateleira, né? Como falamos aqui com o Marco, tentar o que é possível manter das ideias, né? E se tiver que fazer alteração de novo, eu vou fazer o quê? Paciência, né? Vamos medir esses jogadores que estão voltando, mas é o que a gente tem feito. E eu digo para vocês, a gente está treinando intensamente. Então, e se preparar bem para o Cruzeiro, analisar o Cruzeiro também, passar para os atletas, para a gente poder buscar a pontuação necessária que a gente quer, principalmente para fechamento daquelas mini metas que a gente tem interna. Tá aí, Cláudio Tencati falando um pouco sobre os desgastes físicos, né, dos jogadores do Tigre na temporada, o que é normal, né, jogadores experientes, o Bolazzi sentiu bastante, o Felipe Viseu tá machucado, se recuperando, o Éder, hora ou outra, é poupado, mas além disso, o Tigre também tá de olho no mercado. E como ele disse, não tem como extrapolar, não tem como fazer investimentos
mirabolantes na próxima janela de transferências. Então tem que aproveitar aquelas oportunidades de mercado. E o Tigre já fez isso nas últimas janelas. Algumas deram certo, outras não, mas, por exemplo, Newton Júnior, hoje é titular do time em boa parte dos jogos. Foi um jogador empréstimo em oportunidade de mercado, veio do Botafogo, né? Só não pôde jogar justamente contra o Fogão aí, mas vem sendo importante. O Ronald, mesma coisa, veio de graça. Arthur Kaique ia ser liberado para uma equipe de Série B que é o Sport e hoje vem sendo um talismã da equipe. Hora titular, hora reserva, mas entra e faz diferença. O Alano vem jogando também com frequência, então o Criciúma tem que ter esse olhar um pouco mais atento, né? Porque times como Flamengo, Palmeiras, que tem esse poder de investimento, às vezes você pensa naquele jogador, esse é o cara ideal, tenho dinheiro, pago, trago ele. O Criciúma não tem essa possibilidade, eu preciso de um meia como tal jogador, vou ter que achar outro parecido, com características semelhantes, mas livre no mercado, sem custos, né? Porque não dá para um time que recentemente subiu da Série B fazer gastos absurdos na Série A. E o Criciúma vem se virando muito bem, tá? O Cláudio Tencati está conseguindo mesclar um pouco a equipe, repetindo um pouco as escalações, até para não desgastar demais os jogadores, né? A gente já viu umas 5 duplas de zagas diferentes ao longo dessa Série A. Já tivemos o Rodrigo e o Wilker Angel, o Alisson Maia e o Rodrigo, já tivemos o Wilker Angel e o Alisson Maia, já tivemos Tobias Figueiredo e Rodrigo, e Tobias Figueiredo também jogando ao lado do Alisson Maia. Só um exemplo, né? Dobras na lateral esquerda, outra hora a gente vê Claudinho ou Jonathan de titulares aí na lateral direita, ou seja, tem opção. O Cláudio Tencati está sabendo usar as peças que tem à disposição aí no elenco do Criciúma, mas claro, tem que contratar mais porque 38 rodadas são muita coisa. Hoje o Criciúma, com 13 pontos, é o 13º colocado da Série A, está numa situação muito tranquila, ainda em vista que tem 2 jogos a menos, né? Então, vencendo um desses jogos, por exemplo, já vai a 16, encosta no Juventude. Vencendo os 2, o que seria bem difícil, mas caso acontecesse, né, que são jogos contra Fortaleza e Grêmio, o time pode subir para a primeira página da tabela, entre os 10 primeiros. Mas é muita hipótese, são muitos e se a gente tem que ver se o Criciúma consegue dentro de campo aplicar aí o que vem fazendo nos últimos jogos, que é um bom futebol apresentado pela equipe aí do Cláudio Tencati. E como informação, como estava ali na legenda para vocês na tela, o Criciúma vai chegar ao 8º jogo amanhã em um período menor de um mês. E depois do Cruzeiro tem mais um jogo e vai a 9 confrontos em um período menor que um mês. Então é uma maratona muito grande de jogos aí. Tem que poupar mesmo a equipe aí, jogo após jogo, saber mesclar esse elenco. E agora, saindo de futebol nacional, falando de futebol intercação de Portugal para a próxima fase da Eurocopa. É só jogão, né? É um alto nível de futebol disputado lá na Eurocopa e quantas emoções, hein, entre Portugal e Eslovênia, principalmente para aqueles que são os Ronaldetes, né? Os fãs do Cristiano Ronaldo sofreram muito ontem no jogo entre Portugal e Eslovênia. E falando de competição continental, voltando para a Copa América, hoje tem Brasil e Colômbia se enfrentando pelo grupo D da competição. A Colômbia já está classificada com 6 pontos e o Brasil soma 4. Está bem encaminhado. A seleção brasileira aí, o time do Brasil está bem encaminhado para a próxima fase. Um empate, por exemplo, já garante a classificação. Mas vai em busca da vitória e em busca da liderança do Grupo D. E quem falou um pouco sobre essa preparação, sobre o próximo jogo, é o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, e hoje titular também da seleção brasileira. Olha, sendo bem sincero, não me preocupo muito do jeito que eles vão encarar a partida, né? Se eles vierem pressionar, se eles vierem defender, pra gente não muda nada, que a gente vai ter que ganhar o jogo, não importa como vai ser, se vai ser atacando ou se eles vão ficar só defendendo, enfim. O que a gente sabe é um time que tem muitos jogadores que individualmente podem decidir uma partida, como o Rames, como o Luiz Dias. Então, são grandes jogadores, é um time muito físico, um time bom, um time difícil de jogar, mas aqui é a camisa da seleção brasileira, a gente também tem grandes jogadores. Acredito que vai ser um grande teste pra gente, um grande jogo pra gente. A gente não quer escolher adversário, o que a gente quer é terminar em primeiro, né, fazer a nossa parte e, sem dúvida, ganhar o jogo, que terminar em primeiro pra gente é o que a gente quer com a camisa da seleção. Eu acho que a chave do jogo é quem errar menos vai ganhar esse jogo. São 2 times que têm jogadores muito rápidos na frente, jogadores que podem desequilibrar no momento. A gente tem que fazer o máximo a bola chegar em boas condições para esses grandes jogadores nossos, para que eles possam desequilibrar. É um joguinho de 7 erros esse daí, um jogo bom de jogar. Então acredito que quem errar menos vai ter mais chance de ganhar esse jogo, caprichar ali
na finalização para que a gente possa ganhar a partida. E o confronto entre Brasil e Colômbia é hoje, na Califórnia, no Levi's Stadium, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Então, o último confronto, né? Os últimos 2 jogos da fase de grupos são esses, né? Brasil e Colômbia, e tem Costa Rica e Paraguai. Aí tem que fazer muita conta para o Brasil conseguir ser eliminado. Teria que fazer muita força, viu, a seleção brasileira, para dar adeus logo na fase de grupos da competição. Acho que isso não vai acontecer e temos time para bater a Colômbia, mas que vem jogando muita bola até aqui. E a informação importante, né, é que caso o Brasil vença, assume a liderança da competição e provavelmente, né, pega o Panamá, que foi o segundo colocado do grupo ali entre Uruguai e Panamá. Se o Brasil fica em segundo, já pega logo de cara nas quartas um Uruguai que terminou a fase de grupos 100%, com 3 vitórias em 3 jogos, 9 pontos ganho dos 9 disputados. Então, seria uma pedreira, uma pedra no sapato gigantesca. Claro, para o Brasil, que chega como um dos favoritos ao título e sempre entra na Copa América com a obrigação, né? Eu não gosto de falar obrigação, mas chega sempre com esta postura de um dos grandes favoritos ao título, não pode escolher adversário, mas é melhor nas quartas de final pegar um Panamá do que um Uruguai, né? Panamá, sensação aí da Copa América. Mas enfim, quem viver verá, a gente vai ver esse jogo hoje à noite, amanhã a gente traz informações, gols, coletiva de imprensa e muito mais aí do futebol internacional, nacional e o esporte amador da nossa região. Agradeço a sua audiência nesta terça-feira, dia 2 de julho. Amanhã o professor Tainha está de volta e eu sigo na produção do programa com as matérias e informações da nossa região. Uma boa tarde de trabalho a todos e, como costumeiramente diz o professor Tainha, se Deus quiser, com certeza ele vai querer, amanhã estamos aqui de volta. Em 2024 chegou trazendo novidades no TV Sul Mulher e vem muito mais por aí. Não perca, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, eu te espero pra gente se divertir, pra gente aprender muito. Você é meu convidado para se alegrar nas manhãs da TV Sul Catarinense. Empresário, evite multas com a segurança do trabalho. Descubra como é ser atendido por quem realmente entende do assunto. A LifeMed é referência nos serviços de medicina e segurança no trabalho. Aqui tem qualidade, segurança, garantia e preço justo. Somos a única empresa que oferece plantão 24 horas por dia para casos de emergência e é registrada tanto no Conselho Regional de Medicina quanto no de Engenharia. Qualidade e condições super facilitadas você só encontra aqui. Os melhores preços do mercado e tudo em até 12 vezes sem juros. Cuidado que você quer, tá aqui. LifeMed.